Esse tema, náuseas, vômito e diarreia, é um tema muito importante porque são manifestações clínicas muito frequentes e que muitas vezes você vai depender muito da anamnese, muito da conversa com o paciente para chegar ao diagnóstico. Então, daí a importância desse tema. Vamos iniciar a gravação. Bom, então da semiologia de náuseas, vômito e diarreia, você vai precisar de conversar bastante com seu paciente e estabelecer muito bem os caracteres propedêuticos, porque isso aí é fundamental para que vocês tenham um diagnóstico da causa dessas manifestações. Isso é tão comum que acredito que todos vocês, todos nós, já experimentou pelo menos uma vez, pelo menos um desses sintomas ou dessas manifestações, da náusea, do vômito ou da diarreia. Nós vamos começar pela náusea. Uma náusea, que é uma sensação bastante conhecida, ela não tem muita dificuldade da gente entender o que é náusea, mas ela é definida como uma sensação de ânsia de vomitar. Então as pessoas costumam chamar isso, ânsia de vômito, vômito seco, enjoo. Isso é o que se chama então de náusea. E muitas vezes, quando a pessoa elimina o que tem no estômago, ou seja, vomita finalmente, a náusea tende ao alívio. Não é sempre que acontece, mas há uma tendência ao alívio da náusea quando se executa o ato de vomitar. A náusea, ela é desencadeada por uma série de fenômenos. Então, quando você tiver um paciente nauseado, procure algum desses fenômenos, algum desses mecanismos presentes na vida dele. Algumas coisas você precisa de estar em situações especiais, como você às vezes manipular o peritônio do paciente. É comum quando a gente manipula o peritônio do paciente, ele ter náusea. Isso é observado em pacientes que estão em cirurgia abdominal, sob anestesia raquidiana, peridural, por exemplo, e que o médico mexe no peritônio e a pessoa vomita. Né? Aquelas anestesias onde a pessoa está consciente, claro. Qualquer condição clínica que provoque movimento de víscera oca, como espasmo ou distensão, também provoca náusea. Então é comum a pessoa ter, às vezes, uma doença que distende o intestino ou que aumenta o peristaltismo intestinal e ter náusea. É comum as pessoas terem cólica renal, cólica nefrética, uma cólica provocada por espasmo do ureter e a náusea vir junto. Então isso é comum, qualquer movimento de víscera abdominal desencadear náusea. Também as irritações da mucosa gástrica. Aí vem as gastrites, as irritações provocadas por medicamentos, irritações provocadas por alimentos, também causam náusea. Transtornos neurológicos, transtornos emocionais também são causas de náusea. Estados de ansiedade extrema, pacientes podem perceber a sensação de náusea. Quadros depressivos, os pacientes, às vezes, em crises depressivas, sentem náuseas também. E doenças do sistema nervoso, né? As hiperestimulações vagais, como nós temos na síncope vagal, às vezes, transtornos do sistema nervoso central, como transtornos cerebelares, intoxicações alcoólicas, intoxicações medicamentosas, o paciente pode ter isso também, né? E drogas que causam elas próprias náuseas. Então é comum anti-inflamatório, diurético, antihipertensivo, medicamentos de qualquer natureza podem causar náusea. E o que a gente chama também ali de reflexos víscero-viscerais são problemas, às vezes, que atingem vísceras distantes, não do aparelho digestivo, e que são acompanhadas de sensação de náusea, como, por exemplo, a náusea que vem no paciente que sente dor torácica em doença arterial coronariana, dor pleural em doenças que irritam a pleura, em dores, até mesmo dores ósseas podem provocar isso, geralmente por dor. Né? Nesses transtornos metabólicos eletrolíticos, aqui estão quaisquer transtornos de eletrólise, hiponatremia, hipopotassemia, hipocalcemia, podem causar náuseas no indivíduo.
E dos transtornos metabólicos, as descompensações de diabetes e de hipertireoidismo são os principais exemplos de situações em que o paciente pode sentir náusea. Vejam que as náuseas são desencadeadas por transtornos digestivos e por vários transtornos não digestivos também. Paciente com náusea, é necessário que você procure algo mais além da náusea, porque as possibilidades são muito extensas. As causas, então, de náusea são aquelas doenças ou aquelas condições clínicas que causam aqueles mecanismos desencadeantes. No slide anterior, nós falamos de quais seriam os mecanismos desencadeantes. Nas causas, as doenças que eu já citei, doenças que causam os transtornos, os mecanismos desencadeantes, e o indivíduo, então, vai sentir a náusea. Aqui tem duas outras coisas que vale a pena a gente relatar, que são as síndromes labirínticas, que as pessoas chamam de labirintite, mas a principal síndrome labiríntica é aquela provocada por excesso de movimento. Por isso que acontece náusea em viagens, em estradas cheias de curva, acontece náuseas naqueles brinquedinhos de parque que ficam girando. Então, há os transtornos labirínticos, qualquer provocação excessiva labiríntica é capaz de provocar náusea. E a gravidez, né, onde a gravidez é uma causa muito frequente de náuseas. As náuseas, então, raramente elas acontecem sozinhas, muitas vezes elas desencadeiam um processo de vômito, mas o paciente pode ficar nauseado muito tempo sem apresentar vômitos. Então, quando ele tiver qualquer daquelas doenças que desencadeiam o processo de náusea, ela pode acontecer e o paciente nem sempre vai vomitar. Mas o vômito é, então, irmão gêmeo da náusea, por isso ele vai ser abordado imediatamente aqui. Nós sabemos também o que é vômito, mas ele é definido assim: eliminação oral súbita, total ou parcial do conteúdo gástrico. Então você pode vomitar tudo que está no seu estômago ou pode vomitar parte do seu estômago, do que está contido no estômago. Para que o vômito aconteça, é necessária essa sequência de eventos. Eu primeiro preciso fechar a glote, porque eu preciso obstruir a entrada do aparelho respiratório. Então, eu tenho que fechar a laringe, porque senão o vômito vai ser aspirado. Em pacientes que estão em estado de inconsciência ou de semiconsciência, o vômito é perigoso porque esse reflexo de fechamento de glote é incompleto. Então, é comum a pessoa aspirar vômito para a árvore respiratória. Então, precisamos que feche a glote, o cárdia se abre e o piloro contrai. Então, a saída do estômago fecha e a entrada do estômago abre. E acontece um movimento antiperistáltico. Nós vamos ter o peristaltismo invertido. O estômago vai, então, movimentar no sentido contrário, favorecido por uma contração bem intensa do diafragma. O diafragma contrai sobre o estômago e, fechando o piloro, abrindo o cárdia, o conteúdo gástrico é expulso. Esses fenômenos são mediados pelo nervo vago, por um reflexo vagal, auxiliados pelo estímulo do nervo frênico, que contrai o diafragma. Então, aí, você faz aquele som característico, né, chama o Hugo, e elimina o conteúdo gástrico. Quando você elimina o conteúdo gástrico, a gente então precisa de entender como isso aconteceu. Por quê? Como aconteceram os vômitos? Aí o médico começa a perguntar sobre esse fenômeno para o paciente. A maioria dos vômitos, a grande maioria, ocorre ocasionalmente, existe um ou mais episódios de vômito e tudo cessa. Cessa geralmente quando o estômago é esvaziado, mas às vezes não. Às vezes o paciente começa a ter vômitos repetidos, vômitos em sequência. Então nós vamos avaliar esse vômito para ver se é necessário ou não fazer algum exame complementar. Então, primeiro, vamos classificar o vômito como central ou periférico. Isso é muito importante, porque vômito central sugere algo errado dentro do sistema nervoso central.
Esse vômito é aquele famoso vômito em jato, que ele não tem náusea antes e ele tem muito mais associação com mudança de postura. Então o paciente levanta e sai um jato de vômito. Muitas vezes quando ele levanta, quando ele movimenta a cabeça, o vômito sai em jato sem náusea. É claro que depois que o paciente vomitou a primeira vez, ele vai sentir alguma náusea, mas a náusea não precede o primeiro episódio de vômito. Então isso é associado a hipertensão intracraniana, principalmente, ou alguma coisa que intoxicou o sistema nervoso central. Medicamento, venenos, gases inalados, isso aí então vai produzir esse vômito em jato. Mas nossa grande atenção para o vômito em jato é a síndrome de hipertensão intracraniana. Já o vômito periférico é aquele vômito precedido de náusea, a gente sente que vai vomitar, começa o famoso momento que a boca enche d'água. Na hora que você enche a sua boca encher de saliva com sabor de bicarbonato, pode saber que você vai vomitar. Então esse vômito periférico ele é mais associado aos transtornos do aparelho digestivo, e os vômitos centrais mais associados aos transtornos neurológicos. Depois nós vamos ver qual é o tempo de aparecimento. Esse tempo de aparecimento dos vômitos é com relação à refeição. Então ele pode ser em jejum ou pode ter uma relação pós-refeição. O vômito em jejum, ele tem aí 3 exemplos citados aí, a gravidez, o alcoolismo e a úlcera péptica, mas é um vômito muito característico também dos estados de estresse. Quando você levanta para fazer a prova de fisiopatologia, você levanta para fazer uma prova de concurso, e você vai escovar dente, vem aquela náusea, vem aquele vômito pela manhã em jejum, ele é também bem sugestivo, né? Um vômito sugestivo das situações de estresse. Então aqui tem e o alcoolismo, a ressaca alcoólica, uma grande causa de vômito em jejum. Você vomita, mas o conteúdo gástrico não é alimentar, né? Você está vomitando logo que se levanta, logo pela manhã, ainda com o estômago vazio. Vômitos imediatos são aqueles vômitos que acontecem antes de 2 horas após uma refeição. Então, se se alimenta antes de decorridas 2 horas, a pessoa já vomita. Esse sim é um vômito muito associado a transtornos do estômago, as irritações gástricas. Dá um exemplo aqui, as gastrites e as neuropatias, mas são esses vômitos assim, neuropatias autonômicas, neuropatias do sistema nervoso autônomo. Então o paciente come e antes de 2 horas, que é o tempo de esvaziamento do estômago, já acontecem os vômitos. Geralmente o que a pessoa mais elimina aqui são alimentos. Também nesses vômitos imediatos estão as gastrites essa gastrite crônica, gastrite típica, gastrite por medicamento, gastrite por bebida alcoólica, gastrite por alimento contaminado, qualquer problema que irritou o estômago vai causar esse vômito imediato. Chamamos depois os vômitos de precoce, eles acontecem 3 a 6 horas após a refeição. Então o que acontece nesses vômitos é alguma coisa que reteve alimento no estômago por muito tempo. Então, o paciente, o tempo de esvaziamento gástrico é em torno de 2 horas. Se o paciente tem algo a vomitar 3 a 6 horas depois, é porque alguma coisa permaneceu muito tempo dentro do estômago dele. Então, as estenoses pilóricas, os fechamentos do piloro, por cicatrização de úlcera péptica, por retração tumoral, são causas muito importantes desses vômitos precoces. E essas reações espasmódicas do piloro e do duodeno, que acontecem muitas vezes por fenômenos irritativos e às vezes por fenômenos obstrutivos, com pressões extrínsecas principalmente, provocam esse vômito. São pacientes que muitas vezes queixam sensação de plenitude, de empachamento. Eles comem e ficam com a sensação de que comeu muito, com o estômago muito estendido. Após algumas horas, eles acabam vomitando. E nós temos os vômitos tardios. Até dias após a alimentação, o vômito acontece. Esses pacientes com vômitos tardios, eles vão vomitar 6 horas ou dias após a refeição e eliminam alimentos ingeridos 2, 3 dias antes. Isso acontece principalmente na estenose pilórica.
estreitamentos, as fibroses e estreitamentos do piloro, da via de saída do estômago. Isso acontece em processo de cicatrização de úlcera péptica e em neoplasias, principalmente, em câncer de estômago. Então, esses indivíduos têm o piloro fechado, não passa quase nada. O estômago fica muito distendido. Geralmente, você tem nesses pacientes um estômago enorme, uma grande gastrectasia, uma dilatação enorme do estômago, e o alimento fica guardado ali por dias. E ele vai eliminar, às vezes, alimentos ingeridos 2, 3 dias antes. Então, isso aí significa que alguma coisa está impedindo a saída do estômago. Ou uma coisa dentro do estômago, ou uma compressão extrínseca severa. Geralmente, esses pacientes com vômitos precoces ou vômitos tardios são pacientes que têm queda do estado geral, eles emagrecem. O alimento não consegue passar pelo estômago, eles vão emagrecer. Então, vamos lá. Primeira pergunta que você vai fazer é se o vômito é central ou periférico. Em seguida, você vai saber do paciente qual é o horário que ele vomita com relação às refeições. E depois, o que é eliminado. Alimento é o que é mais comum. O paciente elimina alimento. No vômito em jejum, o vômito dele é só mucoso. Ele elimina suco gástrico. Então, vai eliminar um líquido viscoso, claro, parecendo uma clara de ovo, e ácido, azedo. Esse é o vômito mucoso. E depois você tem o vômito bilioso. O vômito bilioso é aquele vômito que vai do amarelo ao castanho, ele pode ser amarelado, esverdeado, até mesmo um pouco acastanhado, que você elimina bile, e o sabor é amargo. Então, aquele vômito amargo. Muitas vezes, um processo de irritação gástrica, uma ressaca alcoólica, alguma porcaria que a gente andou comendo, a gente elimina nessa sequência. Primeiro alimento, depois vômito mucoso, que é o conteúdo gástrico, e depois vômito bilioso, onde eu estou eliminando o conteúdo duodenal. Atenção para a informação, para você passar para sua tia e para sua avó. Vômito bilioso não quer dizer doença do estômago, do fígado, nem das vias biliares. Porque quando as pessoas vomitam bilis, sua avó fala, é problema de fígado. Atacou o fígado. Então a pessoa está vomitando até bilis. Então, não tem nada a ver. Significa apenas que você está eliminando o conteúdo duodenal. Você já eliminou tudo que tem no estômago, começa a haver um refluxo do duodeno para o estômago, e você começa a eliminar esse material bilioso, amargo. Então, não quer dizer doença de fígado, não quer dizer doença de vias biliares. Depois a gente pode eliminar material que vem da porções mais baixas do aparelho digestivo. Então, você pode eliminar vômitos que vêm do intestino delgado baixo, pode eliminar até material que volta do intestino grosso. Então, nas obstruções intestinais, sejam mecânicas, sejam funcionais, você pode eliminar vômitos fecaloides e vômitos fecais. O vômito fecaloide ele tem um odor bem intenso, bem característico, e é material que volta do intestino delgado baixo. Ele tem uma cor acastanhada, ele é viscoso, e o cheiro é indescritível. Eu posso contar para vocês isso, porque eu já levei um golpe de vômito fecaloide bem no rosto, bem na face. Enquanto estava tentando, uma paciente que estava com obstrução intestinal, ela teve uma parada cardiorrespiratória, nós estávamos tentando reanimar, enquanto eu massageava, o colega entubou, e o tubo foi para o esôfago da paciente, em vez de ir para a traqueia. E ele foi botando ar, como se tivesse, achou que estava nas vias aéreas, foi bombeando ar com o ambu, encheu o estômago da paciente de ar, aí eu fui movimentando, massageando a paciente, e avisei para ele que o tubo estava no estômago, ele tirou o tubo de repente e voltou todo o material que estava refluindo do aparelho digestivo dela, voltou na minha cara. Eu fiquei lavando o rosto o dia inteiro, tomando banho, o cheiro não saía. Não digo para vocês que eu fiquei sentindo aquele cheiro, achei que eu estava com aquele cheiro até o dia seguinte. Então já vimos isso. E pode ter vômito fecal, gente que vomita fezes e obstruções intestinais baixas. Uma vez eu falei isso para uma turma, para um grupo de alunos, e logo em seguida nós fomos para a aula prática. E lá tinha uma paciente com obstrução intestinal por um tumor de intestino,
de colo, intestino grosso, e de repente na nossa frente a paciente vomitou fezes. Então pode acontecer vômito até de fezes. E vômitos de materiais estranhos, como corpos estranhos, pus, sangue, vocês vão ter uma aula só de hemorragia digestiva, e é muito comum um líquido de estase, é um líquido escuro, ele parece às vezes borra de café, ou parece um líquido esverdeado, que a gente chama de parece água de esgoto. Esse líquido é líquido de material que permaneceu muito tempo no estômago. Em pancreatites, em hepatites, em doenças que diminuem o peristaltismo intestinal, fica muito tempo parado o líquido no estômago, e ele descama células, né? Vai tirando células gástricas, vai misturando com o muco e fica um líquido esverdeado chamado líquido de estase. Corpo estranho é interessante. Aqui em Barbacena nós já tivemos um paciente que vomitou prego. E descobrimos que ele era um paciente internado no hospital psiquiátrico, ele apostava com os colegas que ele engolia prego. Então ele engolia o prego e tinha uma cadernetinha que ele anotava quanto cada um estava devendo para ele. E cada um queria ver ele engolindo um prego, ele cobrava 10 cruzeiros. Coitado, nunca recebeu, né? Só tinha cadernetinha que ele anotava as dívidas dele. E um dia ele vomitou o prego e evacuou o prego. E foi operado, retirado do estômago desse paciente 45 pregos. E já tive um outro paciente, que o médico falou que ele tinha anemia por falta de ferro. Ele precisava de tomar, então, ferro. E ele começou a engolir vários objetos com ferro. Então ele engolia arruela, engolia pedaço de parafuso, engolia moeda pequenininha, ele foi engolindo tudo com metal, né? E teve que ser operado também e retirado uma quantidade enorme de objetos de metal. O maior deles era uma daquelas torneirinhas de botijão de gás, uma válvulazinha daquelas que abre válvula de botijão de gás, ele tinha engolido aquilo tudo. Tinha, inclusive, chave pequena, que ele engoliu e vomitou uma vez isso, chamou a atenção de todo mundo. Tá? Muito bom. Na maioria das vezes, a gente sabe muito bem a causa dos vômitos, né? A gente, às vezes, o paciente relata ingestão de um alimento, de alguma coisa que provocou os vômitos. Mas é bom sempre procurar as manifestações associadas. Tá? Essas, então, são as manifestações que a gente vai ter, vai perguntar para o paciente, ou vai pesquisar num paciente com vômito. É o que ele tomou, o medicamento que ele usou, o uso de bebidas alcoólicas, se tem ou não tem dor, e vão procurar também alterações neurológicas, cefaleia, vertigem, déficits focais, perda de força, alterações de fala, todas as manifestações neurológicas a gente deve procurar, e vamos procurar também sinais de alguma coisa de comprometimento crônico do paciente, anemia, emagrecimento, uma perda, sinais de déficit nutricional na pele, nos cabelos. Vamos procurar se esse paciente tem algum desses sinais. Anemia, emagrecimento, declínio nutricional sugerem que ele tem uma doença crônica. E esses vômitos, então, vão exigir mais atenção. Mesma coisa o paciente que tem vômito, que tem icterícia, tem vísceras palpáveis no abdômen, tem algum sinal de falência renal, falência hepática. Então, todo paciente que vomita, você vai procurar isso, mas nem sempre vai ser necessário. Muitas vezes, o vômito vai ser bem caracterizado, né, na maioria das vezes, com relação ao acontecimento. Quando você pegar alimentos ingeridos, uso de drogas ou de álcool, você já vai achar a maioria das causas de vômito. Essas outras situações são para vômitos repetidos, vômitos mais demorados, vômitos que acontecem ao longo do tempo. Maria Clara pergunta se o vômito da hipertensão intracraniana também é alimentar. Sim, ele pode ser alimentar se o paciente estiver com estômago com alimentos. Se não, se ele tiver no intervalo dos alimentos, vai ser mucoso, vai ser biliar. Ele só vai ser aquele vômito em jato, não precedido de náusea, onde o paciente vai eliminar o que tem no estômago. Se ele não tiver alimento, vai ser vômito mucoso ou bilioso. Tá? Bom, e aí eu vou ver se eu tenho que fazer exame complementar. A maioria das vezes, os exames complementares são dispensáveis se eu souber logo identificar a causa do vômito. Mas eu preciso, muitas vezes, de fazer esses exames.
Então, o primeiro exame que a gente fala são exames para a gente ver as repercussões. Ver se o paciente está anêmico e ver se o paciente perdeu eletrólitos. Então, a gente faz um hemograma, dosagem de sódio, potássio, cloreto e magnésio. Sódio, potássio, cloreto e magnésio são os principais eletrólitos que eu devo dosar. O vômito causa muito a perda de cloreto. Então, o íon cloreto é muito eliminado, porque o estômago tem muito, produz ácido clorídrico. Então, quando você vai eliminando o suco gástrico, você elimina muito cloreto. E elimina junto com esse cloreto íon hidrogênio. Então, você vai eliminando cloreto e íon hidrogênio. Essa eliminação de cloreto com hidrogênio na forma de ácido clorídrico pode provocar um estado de alcalose. Então, o paciente que vomita muito, ele pode desenvolver o que a gente chama de alcalose hipoclorêmica. Guardem isso. Alcalose metabólica hipoclorêmica, ele perde cloro com hidrogênio e desenvolve alcalose metabólica hipoclorêmica. Isso cai em prova de residência, prova de concurso, todo mundo gosta de perguntar isso. O vômito sucessivo poderá causar transtorno do equilíbrio ácido básico, alcalose metabólica hipoclorêmica. Então, isso pela eliminação desse material. As outras provas laboratoriais que nós vamos fazer são aquelas voltadas para situações especiais. Por exemplo, o paciente tem icterícia. Então eu vou partir para a propedêutica da icterícia. Lembrem, tem que pedir fosfatase alcalina, gama-GT, eu tenho que pedir transaminases ou aminotransferases, tem que investigar a icterícia, então. Meu paciente é um paciente alcoólatra crônico, tem que investigar a cirrose, investigar a função hepática. Tá? É um paciente com doença renal, eu tenho que investigar a função renal desse paciente. Então, essas provas laboratoriais vão ser voltadas para outros problemas que o paciente tem associados. E quando eu vou avaliar o aparelho digestivo, o melhor a se fazer é uma endoscopia digestiva, principalmente naqueles pacientes que têm vômitos tardios, aqueles pacientes que têm vômitos precoces, aqueles muito tempo depois da alimentação, devem fazer endoscopia. E ultrassonografia abdominal para aqueles pacientes que têm dor abdominal, que têm vísceras palpáveis, que têm suspeita de acometimento da vesícula biliar. Ultrassonografia ou tomografia do abdômen vai depender do caso. É importante aí ver que uma causa importante de vômitos é a pancreatite. Os pacientes estão com dor epigástrica intensa, com sinais de pancreatite, eles vão precisar fazer uma tomografia de abdômen, vão precisar fazer provas laboratoriais para o pâncreas. Então aqui eu vou precisar estudar um pouquinho mais da semiologia do abdômen para a gente definir se é ou não necessário fazer algum exame complementar. Isso agora com o avançar do curso, nós vamos ver doenças do fígado, doenças do pâncreas, vocês vão ver, olha, esse vômito aí pode estar associado a doença do pâncreas, doença do fígado, então nós vamos pensar em exames complementares quando nós tivermos outras informações. Somente vômito não dá para a gente decidir muito bem que caminho tomar. Eu preciso então de avaliar, além do vômito, outras manifestações para decidir quais exames complementares eu vou pedir. Muito bom. Aí, então, está uma figura para vocês. Uma imagem. Uma bela imagem de... Vamos considerar que isso aí é o nascer do sol. Mas pode também imaginar que seja o pôr do sol. Então, o sol está nascendo e você, desde a hora que deitou, não para de levantar para ir ao banheiro. E o sol está nascendo e você não sai do banheiro. Ou então você começou a ir ao banheiro desde manhã cedo, o sol já está se pondo e você continua correndo para o banheiro. Então, você está indo ao banheiro sem parar e o sol nasce, o sol se põe e você indo ao banheiro ainda. Né? Então, você está com a famosa diarreia. A diarreia, também conhecida como piriri. E esse piriri que faz você sentar e levantar constantemente é chamado em Minas de piriri de gangorrinha, e você gangorra vaso, vai no vaso, volta do vaso, o tempo todo. Então nós vamos falar da diarreia.
Uma questão importante aqui na abertura da aula é que a palavra diarreia não tem mais esse acento. Um problema sério. A nossa diarreia agora já não tem mais acento. Então, tirem a diarreia, o acento da diarreia. Bom, isso aqui dá, professor, usar o slide antigo. Vamos fazer algumas lembranças fisiológicas aqui. Se você for considerar o que passa pelo seu trato gastrointestinal, lá da boca, esôfago, até o ânus, são mais ou menos 8 a 9 litros de líquido passando diariamente pelo seu aparelho digestivo. Desses 8 a 9 litros de líquido, geralmente você ingere 2 litros. Agora, como vocês andam com essas garrafinhas na aula, com essas garrafinhas na rua, as garrafinhas da academia, a garrafinha virou um acessório muito importante agora, mais do que as bolsas, os óculos solares, as pulseiras, os relógios, tem a garrafinha de água. E alguns até levam para a sala de aula verdadeiros barris, né? As garrafas gigantescas de água. Então, às vezes, vocês tomam até mais de 2 litros, mas normalmente, em condições normais, as pessoas ingerem 2 litros de água por dia. Produzem 7 litros de secreção. Essas secreções do próprio trato gastrointestinal incluem suco gástrico, suco pancreático, suco entérico, bile, isso aí, ou às vezes secreção de líquidos pela mucosa intestinal, são mais ou menos 7 litros. A maioria é reabsorvida. Quando você chega lá no reto, já foi reabsorvido quase tudo. Entre 100 e 200 ml saem nas fezes. Então, dos 8 a 9 litros de líquido que passa pelo trato gastrointestinal, 100 a 200 ml vão ser eliminados nas fezes formadas. Esses líquidos são reabsorvidos principalmente pelo intestino delgado, de maneira que chega no intestino grosso em torno de 1.200 a 1.500 ml de líquido. Intestino grosso reabsorve só líquido, não reabsorve alimento, e formam as fezes, então. Se você tiver algum transtorno nesse processo, você vai aumentar o volume das fezes e aumentar a frequência. E aí, então, você vai ter uma diarreia, que é um aumento da frequência das evacuações, com ou sem aumento do volume e com redução da consistência. Então, se você tiver frequência de fezes de evacuações muito aumentadas, mesmo que as fezes não sejam aguadas, aquosas, você tem diarreia. Se você tiver eliminação de fezes aquosas com a consistência diminuída, também é diarreia. Então, mas a maioria das diarreias é assim, você tem diminuição da consistência das fezes, que elas vão tendendo para o aquoso, e com aumento da frequência. Para isso, tem que saber qual é a frequência normal das evacuações, né? Então, as pessoas podem evacuar, é normal, pessoas que evacuam 2 vezes por dia, e é normal pessoas que evacuam 3 vezes por semana. Então, evacuações normais, elas variam de 2 por dia a 3 por semana, desde que, após as evacuações, as pessoas sintam alívio, não tenham a sensação que ficou coisa para trás, tem que ter alívio, né, evacuei tudo que precisava, não tive dor nem desconforto durante a evacuação. Então, se a evacuação acontece sem dor e sem desconforto, e a pessoa tem a sensação de esvaziamento completo do intestino, essa evacuação é para ser considerada normal, mesmo acontecendo 2 vezes ao dia ou 3 vezes por semana. Tá? Agora, não, eu evacuo 4 vezes por semana, mas tem que fazer uma força danada, as fezes ficam duras, me incomodam, isso aí já não é tão normal. Ou então eu evacuo 2 vezes por dia, mas fica sempre a sensação que tem alguma coisa para trás. Também não é uma evacuação normal. Tá? Tem que ser agradável. Você tem que ir ao banheiro e sair cantarolando. Feliz. Se você vai feliz, aí pronto, você evacuou, fez o seu intestino funcionou normalmente. Nessa questão das frequência das evacuações, as mulheres geralmente têm frequência de evacuações muito menor que os homens. É mais comum as mulheres evacuarem menos vezes por semana. As mulheres já são naturalmente entupidas. Depois nós vamos perguntar para um paciente que tem diarreia, pergunta as coisas básicas para ele. Isso aqui você tem que perguntar. Ó. Horário, duração. Né? Aumentou, então acho que eu estou com diarreia. Qual horário prevalece essa sua diarreia?
Está durando quanto tempo? Há quanto tempo você já está com isso? Duração é no tempo. É 3 dias, 5 dias, 4 dias? Qual o volume? Você elimina o quê? Água? Elimina massa? Elimina alguma coisa pastosa? Elimina muco? Elimina sangue? Quantas vezes você vai ao banheiro por dia? Né? Aspecto geral do paciente e das fezes. Relação com a alimentação, você elimina sempre, a sua diarreia sempre quando você come alguma coisa, algum alimento especial, você tem alternância, períodos que você fica com diarreia, períodos que você fica com constipação. Bom, isso aqui então eu estou passando mais rapidamente por aqui, porque nós vamos ver como interpretar essas informações. Então pergunte qual é o horário preferencial das evacuações, se tem horário. Há quanto tempo está durando a diarreia? Qual o volume das fezes? O que você está eliminando dessas fezes? Quantas vezes por dia? Qual é a repercussão no seu estado geral? Tem alguma coisa, tem algum alimento que parece provocar? E você altera períodos de diarreia com períodos de constipação? Não. E ainda, tem febre, tem dor abdominal, você emagreceu? Que tipo de alimento você comeu? Você esteve lá no jubileu? Teve que comer o churrasquinho na exposição? Se entupiu de churros? Comeu naquele trailer do lado da rodoviária? Foi naquele self-service de R$ 9,90, podendo servir-se à vontade? Está usando algum medicamento? Tem alguma doença? Diabetes é importante, outras doenças intestinais, problemas hepáticos, problemas renais. De onde você tem alguma doença junto? E você tinha prisão de ventre antes de começar essa diarreia, ficou muito tempo constipado antes de começar essa diarreia. Isso acontece em fecalomas, pessoas que têm blocos de fezes formados, esses blocos de fezes começam a dissolver lentamente e a pessoa começa a ter eliminação de fezes líquidas, liquefeitas. Então, vamos perguntar essas coisas todas, as circunstâncias em que a diarreia aconteceu. E aí nós vamos começar a classificar essa diarreia, nós vamos começar a entender essa diarreia que o paciente tem. Então vamos lá. Primeira coisa, essa diarreia, ela é aguda prolongada ou crônica? Então isso é importante, diarreia aguda é uma diarreia que acontece há menos de 10 dias. 10 a 20 dias, aguda prolongada, e acima de 20 dias, crônica. É interessante essa classificação porque, por exemplo, o paciente começou com a diarreia há 4 dias. Você só vai saber que ela é crônica se você esperar 20 dias. Senão você vai falar que ela é aguda. Né? Então, dependendo do tempo de diarreia, ela vai ser classificada em aguda ou crônica, mas você só vai saber se ela vai virar crônica ou aguda prolongada com o tempo. Mas isso aqui, se o paciente já tiver história de diarreia há mais tempo, a gente fala aguda prolongada. Essa aguda prolongada aqui foi uma coisa criada até pelos pediatras, né? Mas essa aguda prolongada, ela acaba a gente chamando de crônica com o tempo. Né? Então isso aí vai ser, depende de você observar o paciente para fazer essa classificação. Quanto ao material eliminado, o quê? Então nós vamos dizer que o paciente tem evacuações diarreicas quando ele elimina água. Aquela água, essa água ela é amarelada ou acastanhada, muitas vezes ela tem cheiro, ela pode ser fétida, mas tem pouco resto alimentar, não tem pus, não tem muco e não tem sangue. Então, sem pus, sem muco, sem sangue. É aquela diarreia aquosa. A maioria das diarreias agudas, a maioria das diarreias por ingestão de alimentos de procedência duvidosa, né? Ele falou aqui, alimentos de procedência duvidosa, são diarreias que têm essa característica. A aquosa, pouco resto alimentar, frequente, você vai um monte de vezes ao banheiro, você vai correndo com aquela dor de barriga, chega lá, faz um pouquinho só. Mas várias e várias vezes. Isso então são chamadas evacuações diarreicas. Chamamos evacuações disentéricas ou disenteria quando você tem uma diarreia com muco, pus e sangue. E muitas vezes o paciente tem sensação de puxo, de alguma coisa empurrando o abdômen dele para baixo. Né? O tenesmo,
aquela sensação seca de vontade de evacuar, saindo pouco. Aí, nesse caso, ó, você tem muco, pus, sangue. Então, essa disenteria, ela sugere doença inflamatória. Tem inflamação, invasão bacteriana, talvez, da mucosa intestinal. E temos a chamada esteatorreia, que também não tem acento mais não. A esteatorreia, ela é uma diarreia já menos frequente, mas muito mais volumosa, com muito resto alimentar. Então, é uma evacuação de fezes volumosas, brilhantes, elas boiam na água do vaso, tem muita gordura, tem muito resto alimentar. Essa esteatorreia sugere má absorção. Você está eliminando material não digerido. Não digerido. Então, essa esteatorreia já é uma aspecto diferente. Então, vejam lá, como vamos interpretar a pergunta que eu fiz para o paciente, quais as características das fezes, o que ele está eliminando. É água pura? Tem sangue? Tem muco? Tem pus? Tem muitos restos alimentares? Volume grande? Então, isso aí é importante. Depois dessas informações, qual o provável mecanismo fisiopatológico? Vamos entender o que é mecanismo fisiopatológico. Então, primeiro nós vamos chamar de diarreia osmótica. Esse é um mecanismo fisiopatológico. Diarreia osmótica vai surgir quando o indivíduo ingere alimentos, ingere substâncias que não são digeridas. Elas não são digeridas, não sofrem ação das enzimas digestivas e atraem água para junto delas. Então o cara come um alimento que não faz digestão, que atrai água e as evacuações vão ficar mais frequentes e amolecidas. Então isso acontece, por exemplo, quando você ingere bagaço de laranja, rico em celulose. A celulose não é digerida pelo organismo humano, não é absorvida pelo organismo humano. Ela atrai água para junto dela, então você evacua. Né? Você vai evacuar fezes moles, às vezes aguadas, com restos de laranja. E acontece também quando você tem má absorção. Então, vamos supor que você tem intolerância ao glúten, intolerância à lactose. Lactose e glúten não vão ser digeridos pelo seu intestino. Vão atrair água para junto deles e vão sair nas fezes, vão aumentar a frequência das fezes e diminuir a consistência. Essa diarreia osmótica, ela melhora com o jejum, principalmente o jejum do alimento causal. Então, se a pessoa tem intolerância ao glúten, parou de comer glúten, para. Parou de comer lactose, para. Parou de comer bagaço de laranja, comer folha de alface, milho verde, para. Ou se fizer jejum absoluto, para também. Então, você parou de comer, você para de ingerir aquele soluto, né, que não é absorvido, e para de ter as evacuações diarreicas. E é muito associado, então, à má absorção, por isso, muito comum em crianças. Então, essa diarreia osmótica é assim, você para de dar aquele alimento, faz jejum, logo a diarreia melhora. Então, está aqui, a má absorção é a principal causa. E muito comum, quem usa laxante. Os sais catárticos são também laxantes. Então, o uso de laxante causa isso. Muitos laxantes são assim, tem efeito osmótico. Passa pelo intestino atraindo água, não é absorvido e é eliminado. Aqueles laxantes à base de fibra, quem toma tamarine, quem toma estimulante, quem toma as fibras, estão usando esse mecanismo. Tá? E quem ingere excessivamente fibras vegetais. Então vai ter esse tipo de diarreia e que vai desaparecer quando você parar de comer. Segundo tipo é diarreia secretora. Essa diarreia secretora ela vai acontecer quando alguma coisa alterar a fisiologia da mucosa. Então a mucosa intestinal, em vez de absorver, ela vai secretar líquidos. Então isso acontece quando você agride a mucosa e começa a colocar água e eletrólitos para a luz intestinal. Então, em vez de você absorver água e eletrólitos, você joga água e eletrólitos para a luz intestinal para eliminar alguma coisa. Não adianta fazer jejum. Você está tendo alguma coisa que agrediu a mucosa intestinal nesse caso aqui. Não adianta. O que aconteceu com essa forma de diarreia é uma alteração metabólica da célula intestinal através de mediadores químicos.
principalmente com a mudança da produção de AMP cíclico. E essa diarreia secretora é a mais comum de todas, é aquelas que a gente mais vai encontrar no nosso dia a dia e vai sofrer com ela. Qual é a característica da diarreia secretora? O paciente vai muitas vezes ao banheiro, elimina predominantemente água, fezes aquosas, acastanhadas ou amareladas, e tem cólica, dor abdominal, precedendo o momento de evacuar. Então, dá aquela dorzinha de barriga, você corre para o banheiro, chega lá, sai um pouquinho só. Só aquele pouquinho de fezes aquosas, e muitas vezes por dia. Você vai várias vezes ao dia ao banheiro. Essa é a diarreia que todos nós já tivemos alguma vez na vida, se não tivemos, ainda teremos. Então você vai experimentar isso. Fezes frequentes, evacuações pouco volumosas e aquosas. Principais causas disso: as toxinas virais ou bacterianas. Isso aqui é disparado, principal causa. É toxina viral ou bacteriana contida em alimentos, né, em água, em alimentos que você ingere. Quando a gente ingere um alimento contaminado por toxina bacteriana, às vezes você até mata a bactéria, você cozinha o alimento e mata a bactéria, mas a toxina bacteriana fica presente no alimento. Você ingere essa toxina bacteriana, ela agride a sua mucosa intestinal e você começa a ter diarreia. Então aqui, quando você come aquela maionese de self-service, aquela que todo mundo fala em cima dela, joga aquelas gotículas de saliva nela, você... maionese, salpicão de festa de fim de ano que intoxica a família inteira, né? O hambúrguer do trailer perto da rodoviária. Então aí tem toxina bacteriana. E das toxinas virais, o famoso rotavírus é o que mais agride a mucosa, provocando esse tipo de diarreia. As outras causas são menos comuns, né, são menos comuns de acontecer. A doença inflamatória intestinal vem em segundo lugar, mas disparado é a ação de toxina. Vírus e toxinas bacterianas são os que mais vão causar. Não existe toxina viral, né? Toxina viral não é exatamente a expressão, o próprio vírus é uma toxina. Então isso aqui é o mais comum. Nessa nossa diarreia do nosso dia a dia. E por fim, a diarreia motora. Diarreia motora é aquela diarreia que é causada por aceleração do trânsito intestinal na maioria das vezes. Está escrito aqui também redução. Quando há redução do trânsito intestinal, existe supercrescimento bacteriano, existe a modificação do material fecal por rancificação, putrefação, fermentação, e o paciente acaba tendo diarreia após um período de redução do trânsito. Mas na maioria das vezes a diarreia motora, ela é causada por aceleração do trânsito intestinal. Ela não é muito comum isoladamente. O que é mais comum da gente ver é que qualquer outra forma de diarreia provoca a diarreia motora, acelera o trânsito intestinal. Então, diarreia secretora, diarreia osmótica também aceleram o trânsito intestinal. Então, o mecanismo isolado de diarreia motora não é muito comum, salvo nas doenças que acometem o sistema nervoso, como a neuropatia diabética, a neuropatia alcoólica, e aqui também abuso de laxativos, laxantes que aceleram o trânsito intestinal. Gente que gosta muito de lactopurga, gosta muito de fórmula 46 da Almeida Prado. Isso aqui são laxativos que aceleram o trânsito intestinal. Então as pessoas vão ter diarreia por aceleração, diarreia motora pura. E no caso de diabéticos, alcoólatras, o que você vai ter é um acometimento do sistema nervoso autônomo com diarreias motoras por desautonomia. Então está aqui a desautonomia, os medicamentos, os laxativos e o síndrome do intestino irritável. Uma causa muito comum de diarreia motora é a síndrome do intestino irritável. Pessoas que têm aceleração do trânsito intestinal por síndrome do intestino irritável. Então, aí estão os tipos básicos de diarreia. Tá? Os tipos básicos, osmótica, secretora, motora.
E existe um tipo de diarreia que é inflamatória, mas aí ela vai se comportar como diarreia secretora, vai se comportar como diarreia osmótica, só que você vai ter presença de sangue, muco e pus, você vai ter disenteria na diarreia inflamatória. Então ela vai se comportar como qualquer uma das outras, porém com sinais de inflamação. E além disso, o paciente pode ter febre, pode ter queda do estado geral e a infecção e a doença inflamatória intestinal, doença colite ulcerativa e doença de Crohn, são as principais causas. Aí você tem uma invasão bacteriana da mucosa intestinal. Tá? Então, é isso aí. E vamos dar uma arrancadinha aqui, que nós já estamos no final. Então, não, vamos parar 5 minutinhos aqui e daqui a pouco eu volto. 5 minutinhos só de intervalo, ok? Vamos dar uma paradinha aqui só. É rapidinho o final agora, muito pouca coisa que ficou faltando. Vamos só dar uma descansadinha aqui.
Muito bom. Vamos voltar. Vamos voltar. Voltemos à vida. Estão me ouvindo? Estou falando para alguém? Estou? Bom, vamos lá então. Agora vamos terminar a aulinha, porque agora nós estamos na parte final já, né? Então vamos recomeçar. Muito bom. Então, continuando, vimos que nós já temos condições de chamar a diarreia de osmótica, secretora, motora, inflamatória, e isso vai ser cobrado de vocês, porque essa classificação da diarreia é que permite ao médico decidir o tratamento e descobrir qual é a provável causa. Então, nós queremos saber, sim, vocês têm que saber se a diarreia é aguda ou crônica, se a diarreia é osmótica, secretora, inflamatória ou motora. Vamos precisar saber essas características. E vamos precisar saber qual o intestino acometido, se é o delgado ou se é o grosso. Então, isso aqui é baseado naquilo que nós já falamos. Intestino delgado, geralmente, a diarreia do intestino delgado, geralmente é uma esteatorreia, onde você tem um número reduzido de evacuações com volume grande. E as fezes têm mais restos alimentares. Então, ela é mais pastosa, ela é uma fezes mais formada, ela brilha mais. O paciente não tem muita dor na hora de evacuar, ele tem dor discreta na região periumbilical, e muitas vezes você vai ver um paciente com estado geral comprometido. É um paciente emagrecido, ele tem má absorção. Então você vai ver um paciente assim com essas características. Tá? Ao você encontrar esse tipo de paciente com essas características de diarreia, muito mais de esteatorreia, né, com grande volume e pequena frequência, comprometimento do estado geral, eliminação de muitos restos alimentares, pense que o problema está no intestino delgado e o processo provavelmente decorre de má absorção. Quando você encontrar um paciente com grande número de evacuações de pequeno volume, né, pouco conteúdo alimentar, fezes mais aquosas, mais mal cheirosas, paciente com dor abdominal, cólicas abdominais baixas antes de evacuar, urgência, tem que correr para o banheiro, tem tenesmo, sensação de que está puxando para baixo. Então, e pouca alteração do estado nutricional, porque esse paciente elimina fezes do intestino grosso. O intestino grosso não tem mais absorção de alimento. Esse paciente pode ter transtornos eletrolíticos, pode ter desidratação, perda de eletrólitos, mas ele não tem, geralmente, perda de peso, perda de massa muscular, emagrecimento, igual tem o paciente com diarreia do intestino delgado. Então, nós vamos precisar que vocês saibam disso. Eu vou apresentar para você um paciente com diarreia e você vai me dizer se é aguda ou se é crônica, se é secretora, osmótica, inflamatória ou motora, se a sede é o intestino delgado ou o intestino grosso. Então, pronto, aí nós já sabemos isso aí do paciente. Vamos ver agora naquele paciente com diarreia se ele tem repercussões. Por quê? Diarreia é a grande causa de desidratação, principalmente em crianças e idosos. Então, eu preciso de detectar se o paciente está ou não desidratado. Procurar sinais na pele, nas mucosas, na frequência cardíaca, na pressão arterial, se eu tenho evidências de desidratação, porque o paciente pode chegar a desenvolver choque hipovolêmico, principalmente os pacientes mais frágeis, os idosos, os indivíduos que são muito adoentados, têm comorbidades, podem desenvolver choque hipovolêmico. Tem que estar atento a esse quadro, ao estado de hidratação do paciente. E se ele tiver disenteria, ver se ele não desenvolve anemia, pode haver um sangramento importante, principalmente das doenças inflamatórias intestinais, e o paciente ter um quadro de anemia aguda e de choque hipovolêmico. Então, isso eu preciso de estar atento. Aí, eu vou fazer exames complementares. Já adianto para vocês que a maioria das diarreias agudas dispensa exame complementar. Você vai mandar o paciente repor líquidos, que ele está perdendo, não dê antidiarreico para ele, senão você vai reter no intestino a causa da diarreia. Se a diarreia é secretora, ele tem que eliminar as toxinas.
Se é diarreia osmótica, ele tem que eliminar o soluto que está produzindo a diarreia nele. Deixa o paciente ter a diarreia, deixa ele eliminar o material que está irritando o intestino dele. Não dê antidiarreico. Repõe os líquidos perdidos. A maioria das diarreias é autolimitada, ela desaparece até o 3º dia. Então, muitas vezes, a gente não faz exame complementar, não precisa, não vai dar tempo. Nós vamos fazer exames complementares naquelas diarreias mais graves, naquelas diarreias que persistem por além do 3º dia. Aí a primeira coisa que nós vamos fazer, se é uma diarreia aguda, é ver se o paciente tem perda de eletrólitos. Então, primeira coisa, eu vou dosar eletrólitos. Está cá embaixo, está último, mas é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou dosar eletrólitos. Sódio, potássio, cloreto, magnésio. O paciente com diarreia tem tendência à perda significativa de potássio. É o íon que mais se perde em diarreias, é o íon potássio. Os outros também, mas há uma preocupação especial nossa com os níveis de potássio. Tá? Vão pesquisar hemácias e leucócitos nas fezes. Isso naquela diarreia aguda que ultrapassou o 3º dia e que o paciente não está melhorando. Se passou o 3º dia, mas está diminuindo as evacuações, deixa mais um pouquinho, deixa até o 5º dia. Até o 5º dia geralmente melhora. Mas não, aquele paciente que lá passou o 3º dia, continua com a diarreia intensa, pesquise hemácias e leucócitos nas fezes, porque se tiver hemácias e leucócitos escondidos nas fezes, ele pode estar com diarreia inflamatória. E pode ser que você precise usar um antibiótico. O aprocultura é muito pouco usado para tentar descobrir a causa de uma diarreia aguda, porque é um exame cujo resultado é muito discutível, por ser feito em um material muito contaminado. Então, às vezes, você não vai achar a bactéria que está causando a diarreia. E o exame parasitológico de fezes pode ser útil. Apesar das falhas do método, pode ser útil nas diarreias agudas. De maneira que a gente faz pouca coisa em diarreia aguda, né? A gente vai tentar achar uma infecção, achar um parasita, em casos que extrapolam, vão além do 5º dia, que nós vamos procurar saber alguma coisa. Mas, geralmente, quando você acha hemácias e leucócitos nas fezes após o 5º dia, você dá um antibiótico e o paciente melhora. Para a repercussão da diarreia aguda, é importante estar atento aos eletrólitos. Aí, muitas vezes, o paciente consegue tomar soluções eletrolíticas por via oral. Então, a gente nem dosa os eletrólitos porque estou conseguindo repor. Já na diarreia crônica, eu preciso buscar a causa. É aquela diarreia que ultrapassou 20 dias de evolução e o paciente não melhora. Então, eu preciso de descobrir a causa. O EPF e a coprocultura podem ser os primeiros exames. Vamos ver se é parasita ou se é bactéria. Então, às vezes, você pode fazer com a limitação, são 2 métodos limitados, mas podem, às vezes, nos ajudar. E eu preciso de fazer métodos de imagem. Né? A colonoscopia, nemopaco a gente não usa mais, a retossigmoidoscopia é bem menos usada para diarreias, né? Porque é um exame de endoscopia, mas que você só vê até 25 centímetros da margem anal, então a gente faz colonoscopia. Faz uma colonoscopia para avaliar o intestino grosso. Se você não conseguir nada com a colonoscopia, você precisa de avaliar o intestino delgado, que aí é uma técnica mais difícil. Usou-se durante muito tempo o trânsito intestinal, que é uma radiografia contrastada do intestino delgado. Um método muito falho. O intestino delgado contrastado, ele vira um novelo de contraste muito difícil de interpretar alguma coisa. Então, hoje, quase não se usa mais trânsito intestinal. Se for o caso de estudar o intestino delgado, você precisa de fazer o teste através de cápsulas filmadoras. O paciente ingere uma cápsula com uma microcâmara, essa cápsula vai transitar pelo intestino delgado dele, filmando a parede intestinal. Depois, essa cápsula é recolhida nas fezes e o material filmado dela é analisado pelo médico. Um exame muito mais caro, porque você exige o uso dessa microcâmara, e o médico demora até 3 horas para poder avaliar os resultados desse exame. Então, essa cápsula já está disponível, o professor Dairo já faz, né, aqui em Barbacena, mas é um exame que, além de caro, ele é difícil, mas é o que tem para a gente poder ver o intestino delgado. E a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, hoje já muito substituída
pela tomografia computadorizada ou a colangio-ressonância, para você avaliar a insuficiência pancreática. Então, avaliar o pâncreas. Então, em vez de fazer colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, podemos fazer a colangio-ressonância ou a tomografia de abdômen. E fazemos os testes de má absorção. Pesquisa de gordura nas fezes, o teste da destilose é para você ver se o paciente tem má absorção de carboidratos. Você dá a destilose para ele e depois dosa a destilose na urina. Se ela foi absorvida, ela vai aparecer na urina. Se não aparecer na urina, é porque ela não foi reabsorvida. Mesma coisa a vitamina B12. Você dá uma vitamina B12 marcada para o paciente tomar, por via oral, e depois vê se ela aparece na urina. Se ela apareceu na urina, é porque ela foi absorvida e caiu na corrente sanguínea. Se ela não aparecer na urina, ela não foi absorvida. Esse teste de absorção de carboidratos, você dá uma carga de carboidrato para o paciente e vê se a glicemia dele sobe. É um teste mais falho, mas é para a gente ver se está absorvendo o carboidrato. Avaliamos, fazendo esse teste de supercrescimento bacteriano, você dá um ácido biliar marcado e vê se ele é desconjugado no intestino. E esse ácido biliar, quando você tem supercrescimento bacteriano, você desconjuga o ácido biliar. Então você vai detectar nas fezes um ácido biliar marcado desconjugado por supercrescimento bacteriano. E vamos avaliando o pâncreas, as vias biliares, e podemos fazer biópsia do intestino delgado. Existem hoje muitos testes laboratoriais que são utilizados para diagnóstico de má absorção. Já você vai caminhar, então, para uma área mais especializada de investigação de má absorção. Tá? Quando vamos usar isso? Quando o paciente tiver esteatorreia, perda de peso, características de comprometimento de intestino delgado. Tá? Então, nós vimos aí que nas diarreias agudas, como elas são autolimitadas, a propedêutica é muito pequena. E na diarreia crônica, nós vamos para imagem e vamos para tentar detectar a má absorção. Aqui eu tenho umas figurinhas que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é o tal do enema opaco. Hoje, para vocês, é quase uma curiosidade histórica. O enema opaco, você enche o intestino delgado do paciente de contraste, por via retal, e radiografa. Esse enema opaco mostra doença diverticular. Essas bolinhas que vocês estão vendo lá de fora são divertículos intestinais. Tá? Então, isso aí era muito usado, hoje já é muito pouco usado. Esse é um enema opaco mostrando uma colite ulcerativa, cheia de falhas de enchimento. Né? Ulcerações intestinais. Isso aqui mostrando um fecaloma. É uma radiografia simples, mostrando um fecaloma e aqui um tumor de reto que está impedindo a progressão das fezes, formando, então, esse fecaloma, esse bolo de fezes. E aqui, imagens que você tem por colonoscopia. Essa é a imagem da colite ulcerativa, cheia de pequenas úlceras hemorrágicas no intestino, uma causa aí importante de diarreia com sangue. O câncer, tumor vegetante de intestino, que você pode encontrar em diarreias crônicas, ou não. Às vezes esses cânceres não dão manifestação nenhuma, né? Nenhuma. Mas você pode, às vezes, em pacientes que têm alguma diarreia crônica, encontrar algumas dessas manifestações. E aqui a doença de Crohn, como ela aparece na colonoscopia. Ela geralmente é uma inflamação que pega toda a extensão da parede e ela fica com esse aspecto, né? Esse aspecto purulento é um característico aí da doença de Crohn, que é uma causa de diarreia crônica também. Tá? Com isso, então, nós acabamos, né, nesse nosso tema de hoje, agradecendo aí a participação de vocês e daremos continuidade na próxima aula. Ganhamos uma aula aí de brinde, porque não teve o feriado de carnaval, né? E agora o professor vai tentar tomar vacina, ok? Muito obrigado a vocês todos, um bom dia e até a próxima.